E aí, nação, bora lá para mais um vídeo. Pessoal, infelizmente não conseguimos sair hoje do empate, né? Ficamos com 1 ponto só. Era para sair desse jogo com 3 pontos, mas não deu certo. E aí, pessoal, o que vocês acham? O que está acontecendo no Mengão que o time não consegue vencer, né? Às vezes sai na frente, mas não consegue prosseguir e ganhar o jogo. Será que é o Sampaoli que está mexendo errado ou é os jogadores que não estão conseguindo assimilar o que o Sampaoli quer passar para eles, né? Vou deixar o vídeo aí da Jovem Pan Esportes, ver a opinião deles a respeito disso, né? Vou deixar embaixo também o link, pois o crédito é deles. Bora lá pro vídeo. Começando Canelada aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, depois desse empate do Flamengo com o Racing lá na Argentina, 1 para o Racing, 1 para o Flamengo, que abriu o placar com o Gabigol, quebrou o jejum, agora é o maior artilheiro do Brasil na história da Copa Libertadores da América, superou o Luizão, mas não adiantou. Flamengo que ficou 45 minutos, exatamente, com um jogador a mais, levou o empate do Racing logo na sequência da expulsão do jovem Wesley. Apenas 19 anos, o Wesley foi expulso e na falta batida pelo Racing, o time argentino foi lá e empatou o jogo contra o Flamengo do Jorge Sampaoli. Flamengo 1, Racing 1. Já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Se inscreva no nosso canal. Estamos prestes a bater a marca de 4 milhões de inscritos. Fábio Piperno, muito boa noite para você, Piperno. O que acontece com esse Flamengo, hein? Deixou a vitória escapar. Era um jogo para o Flamengo vencer e bem contra um Racing que não ganha há 5 jogos no Campeonato Argentino. Tava com a vitória ali nas mãos e deixou escapar, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedro. Um grande abraço aos amigos. De fato, o Flamengo, de novo, não fez lá um grande jogo contra um adversário que não é tudo isso também. O Zé narrou, o Bruno comentou, assisti lá uma parte do jogo com eles. E eu acho que o São Paulo hoje, além do time não estar lá exatamente inspirado, ele também foi um pouco infeliz das mudanças que ele fez no segundo tempo, um pouco antes do Flamengo tomar o gol de empate, é verdade, mas ele colocou simultaneamente 2 jogadores que estão retornando aí, enfim, de momentos de recuperação de lesões, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. E é claro que depois que o Wesley foi expulso, o time ter 2 jogadores nessa condição em campo acabou pesando, né? Então o Flamengo, inclusive, quase tomou a virada. O Racing teve uma boa chance, dando uma bola na trave, enfim, podia ter desempatado. Mas, Pedrinho, menos mal que ontem o Alcas deu um presentão pro Flamengo. Então, mesmo com esse empate, o Flamengo agora ainda é vice-líder. Não altera o cenário do grupo. Tá aí, portanto, Flamengo 1, Racing 1. Flamengo deixou essa vitória escapar. Fábio Piperno já deu boa noite dele. Aqui nos estúdios da Jovem Pan, José Manuel de Barros, Bruno Prado, também daqui a pouquinho o nosso Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro, vai participar para poder também resenhar sobre esse jogo, para a gente poder comentar sobre esse empate do Flamengo. Com corneta. Ixi. Tem que ter corneta, não tem jeito. Claro que não é momento para crise, mas ainda assim, Bruno Prado, muito boa noite para você. O Flamengo deixou a vitória escapar, Bruno. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Deixou, teve bastante tempo ali com um jogador a mais, ali poderia ter liquidado. Vencia o jogo por 1-0 e não conseguiu fazer o segundo e nem criou tanto assim. Acho que na maior parte do tempo o Flamengo foi o time que teve a iniciativa, que quis ficar mais com a bola, até pela característica do time, pela característica do seu treinador. O Racing do Fernando Gago também normalmente é um time que gosta de ficar mais com a bola, mas no jogo de hoje ficou mais atrás, talvez se adaptando ao adversário. Mas não foi um jogo de domínio total do Flamengo, mesmo no momento em que ficou com um a mais. Aí depois da expulsão do Wesley, toma o gol no mesmo lance, né, da falta do Wesley, que gerou a expulsão, uma bela cobrança, e o Racing empatou. E acho que o empate acabou ficando justo, né? Em oportunidades não ficou muito diferente, não. Acho que as chances, as melhores oportunidades, acho que teve um equilíbrio ali entre Flamengo e Racing. Então, um empate, o Flamengo está em segundo no grupo, não deve ter problema para classificar, vai ter a chance de tomar o primeiro lugar jogando contra o próprio Racing no Rio de Janeiro,
Mas, de qualquer maneira, ainda não é um time que está bem ajustado. Está recomeçando outra vez, né? O Flamengo tem muitos recomeços nesses últimos anos e até por isso ele não tem uma regularidade, né? Tem um time de muita qualidade, isso gera títulos, conquistas ao Flamengo. Ano passado foram 2 meses muito bons e aí nas Copas isso acabou sendo suficiente para o time conquistar os títulos, mas é um time que poderia ser mais regular, até numa briga no Campeonato Brasileiro, por exemplo, mas está sempre trocando, sempre recomeçando. Então é um time que em maio está praticamente como se fosse numa pré-temporada, como se fosse janeiro. Então é um time que, acho que hoje foi o 4º jogo, né, do Jorge Sampaoli. Pode evoluir, tem condição, tem time, tem elenco para evoluir, mas ainda é um time em início de trabalho, como se fosse janeiro. José Manuel de Barros, que soltou a voz aqui na Jovem Pan nesse empate do Flamengo. Mengão que abriu o placar com o Gabigol, quebrou o jejum, meu caro José Manuel de Barros, mas está aí. Flamengo deixou a vitória escapar, Zé. Boa noite. Boa noite, Pedro. Acho que o sentimento que fica é exatamente esse. Eu já recebo mensagem de flamenguistas aqui xingando, perguntando, pode xingar? Tá xingando um, xingando o outro. Brava com o Wesley pelo vacilo, bravo com o Vidal, que o pessoal continua bravo. Até com o Gabigol, que fez um gol histórico, né? Chega a 30, é o maior artilheiro brasileiro em Libertadores, superando o Luizão, que tem 29 gols. O Gabriel Barbosa chega a 30 gols. Antes de fazer esse gol, perdeu um cara a cara de pé direito, que eu não sei se o VAR confirmaria, se estava impedido ou não. De qualquer forma, perdeu uma grande oportunidade naquele lance. O Sampaoli está o quê? 15 dias como técnico do Flamengo, mais ou menos? Foi o 5º jogo, né? É um período muito pouco. E ele mexe tanto no time que ele precisa realmente de uma pré-temporada ou intertemporada para os jogadores entenderem o que ele quer. Né? Ele joga de alguma forma, ele não simplifica, né? É diferente, por exemplo, de um Dorival Júnior, que chega, simplifica as coisas, deixa o mais simplificado possível para que os jogadores entendam, para obter uma resposta mais rápida. Sampaoli não tem muito disso, não. Então é um Flamengo muito inconstante ainda, né? É um Flamengo que alterna bons e maus momentos de jogo para jogo e dentro de partidas ainda, né? E depende muito dos jogadores. E os jogadores muitas vezes erram demais. Passes perdendo bolas que não poderia perder no meio campo ou no ataque, erros ali no setor defensivo, né? O Wesley foi numa bobeira incrível, num domínio errado e depois a falta, a expulsão, né? O Fabrício Bruno quis de qualquer maneira que o Racing virasse, que é um bom zagueiro, o Fabrício Bruno, mas deu um presentaço ali para o jogador do Racing, que mandou a bola na trave. O Flamengo depois no final teve oportunidade, o Thiago Maia teve tudo para fazer o segundo gol, a bola bateu no travessão e foi para fora também. Mas o Flamengo tinha tudo para voltar com os 3 pontos, com a vitória. Ganhava por 1-0, um jogador a mais. Ele não foi contundente. O São Paulo falou tanto de falta de contundência no jogo contra o Inter, que custou aquela derrota lá no Beira-Rio. Ou seja, poderia ter decidido o jogo e não decidiu. De novo hoje. O Flamengo foi muito lento, administrou demais o jogo. Não foi a equipe que foi lá para resolver, para marcar o segundo gol e acaba voltando com 1 ponto. Poderia ter voltado com 3, Pedro. Você deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, se inscreva no nosso canal, vamos bater a marca de 4 milhões de inscritos. Flamengo 1, Racing também 1, Bruno Prado. O Flamengo que ficou exatamente 45 minutos com um jogador a mais e ainda assim deixou a vitória escapar. Aliás, foi na falta, depois da expulsão do Wesley, que o Racing conseguiu empatar o jogo, Bruno. Por que está faltando nesse Flamengo, que a gente sempre destaca aqui na Jovem Pan, que é um time com jogadores desequilibrantes, que a gente fala, né, o Flamengo do meio para frente é muito difícil de marcar. Por que está faltando nesse Flamengo essa criatividade toda, essa dificuldade toda no Flamengo para poder chegar no gol, Bruno Prado? Ainda falta um equilíbrio. O Sampaoli falou uma coisa no último jogo com o Botafogo, que ele falou, que foi citado aqui também, né? Que falta contundência nas 2 áreas. O time, quando é atacado, normalmente deixa finalizar. Quando o Botafogo chegou naquele jogo, o Flamengo tomou 3 gols. E o Flamengo também criou oportunidades e não fez. Ou seja, faltava definir quando tinha chance dentro da área, atacando, e também ser um pouco mais seguro na sua defesa.
A escalação de hoje do Sampaoli foi quatro jogadores. Ele escalou 4 jogadores de meio campo: o Pulgar e o Thiago Maia por dentro, como volantes, o Everton Ribeiro pela direita, o Vidal pela esquerda, sem a bola, com a bola os dois vindo por dentro e liberando o Wesley e Ayrton Lucas para serem ali, quando o time ataca, serem os caras para abrir campo, jogando bem próximos à lateral, para dar profundidade para o time. Então essa foi a ideia inicial. E ali o Flamengo tinha muita posse de bola, mas faltava ser agressivo, né? Em outros jogos o Flamengo criou, mas não conseguiu fazer gol. Contra o Inter, perdeu oportunidades, contra o Botafogo. Nesse jogo, até pela opção dele, talvez ele tenha feito essa opção para proteger um pouco mais a sua defesa, para ficar um pouco mais com a bola. Eram jogadores que cadenciavam mais o jogo, então diminui a chance de erro de passe. Se você toca mais curto, diminui a chance de errar passe e dar contra-ataque. Talvez ele tenha sido, dentro das ideias de Sampaoli, um pouco mais cauteloso, tentando errar menos para não expor tanto a defesa. Mas aí tem ainda um time que busca equilíbrio. O time não conseguiu ser agressivo. E isso junto com a má fase dos seus jogadores de lado, de drible ali, que podem agredir Everton Cebolinha, Marinho, Bruno Henrique ainda voltando aos pouquinhos, depois de muito tempo. Ele perdeu, o Arrascaeta voltou hoje, aí já é outra característica, um meia que chega. O Gerson, que ele estava usando também como um meia, chegando bastante à frente, machucou no aquecimento contra o Botafogo. Então, hoje foi um time que talvez ele teve a intenção ali de proteger um pouco mais, de não se expor tanto, de tocar mais curto, de evitar erro, de não forçar tanto, colocando em campo Everton Ribeiro e Vidal e mais 2 volantes, mas não conseguiu agredir. Então ele não criou tanto, mas também não ficou tão exposto. No outro jogo ele criou muito, perdeu muito gol e ficou exposto. O que chegava na área entrava. Então ele está buscando esse equilíbrio. Hoje não ficou tão exposto, mas também não agrediu. O ideal é que o time consiga agredir, ser efetivo, fazer gol e não sofrer tanto na defesa. Mas para isso leva tempo. Então hoje a formação foi uma formação de um time dentro do que faz Sampaoli, que fica com a bola, mais cauteloso, de time mais cadenciado. Ô Zé, o Flamengo ficou com um jogador a mais por exatamente 45 minutos e não criou quase nenhuma chance de gol. Tá faltando apetite nesse time do Flamengo? Tá faltando agressividade nesse Flamengo do Sampaoli, Zé? Eu acho que houve muito respeito de parte a parte, respeito exagerado. Eu não sei se foi efeito da goleada do Fluminense contra o River Plate, que foi muito noticiado na Argentina, especialmente. A imprensa até alertava: Racing, olha esse jogo aí, o que o Fluminense fez com a equipe do River Plate, e tenha cuidado contra o Flamengo, tenha mais cuidados. E o Racing entrou mesmo cheio de cautela. Mas o Flamengo foi muito cauteloso. Ele ficava com a bola, teve mais de 70%, né, Bruno, de posse de bola no jogo, mas assim, era uma posse de bola para não permitir o Racing jogar. É uma ideia muito válida, principalmente quando você enfrenta um adversário fora de casa. Não é um adversário qualquer, a fase não está boa lá no campeonato argentino, enfim, mas é o grande adversário do grupo do Flamengo. O Flamengo deve lembrar do último mata-mata pelas oitavas da Libertadores, 2 empates e depois a eliminação nos pênaltis. Enfim, é isso mesmo, ninguém foi para cima do outro. O Flamengo ficou com a bola há muito tempo, esperando ganhar uma brecha, mas sem largar a defesa, cheio de dedos, cheio de cuidados. Ou seja, é a palavra do Sampaoli de novo, faltou contundência ao Flamengo para buscar a vitória. Principalmente depois que teve um jogador a mais. E aí é o que eu acho que faltou muita coisa. O Flamengo tinha o Ayrton Lucas pela esquerda, o Wesley pela direita. Fora isso, jogadores que não têm essa característica de partir para cima, jogadores do drible, essa coisa toda. E do outro lado, o Racing também, né? Mesmo quando tinha 11 contra 11, ele não teve coragem de partir para cima do Flamengo. E com um a menos, ainda mais, né? Ficou lá atrás para tentar ganhar uma bola. Marcou demais o Racing, né? Tentou tirar todos os espaços do Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo, talvez até pela característica dos jogadores ali de meio campo e de frente, faltou ao Flamengo um pouco mais de velocidade, um pouco mais de apetite para fazer mais gols. Piperno, o Flamengo, pelos jogadores que tem, não deveria ter essa dificuldade toda para criar chances, né, Piperno? Tá com uma dificuldade de chegar no gol adversário. Hoje a gente viu, com um a mais, fez 1-0 com o Gabigol. O Gabigol, inclusive, fez o mais difícil, né? Ele fez o gol mais difícil porque minutos antes ele tinha perdido um gol basicamente cara a cara. O que acontece com esse Flamengo, Piperno? Algumas coisas, mas também dá para a gente resumir em um nome essa questão da criatividade. Primeiro, assim, o Bruno e o Zé Manuel, eles esmiuçaram o que aconteceu com o Flamengo hoje. E é um Flamengo que vinha
vulnerável realmente. O Flamengo, com o São Paulo, nos 4 jogos anteriores, tomou 7 gols. Tomou 2 do Inter, tomou 2 lá do Maringá e 3 do Botafogo, né? 7 gols. Fez 14, né? Aquele monte lá no Maringá. E é um Flamengo que tinha, com o São Paulo, venceu o Maringá e venceu o time chileno lá, que é bem fraquinho. Então, é um Flamengo que vive também, assim, a exemplo muito parecido com o que a gente fala do Corinthians, da Renato dependência e tal. O Flamengo, nos últimos anos, o Flamengo acabou também se tornando muito dependente do Arrascaeta. E nada mais natural, porque é um jogador fora da curva aqui no futebol brasileiro. Eu acho até que ele, no seu máximo, no seu limite, ele é um jogador mais talentoso em atividade no futebol brasileiro. Melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. E aí, uma vez, eu fiz um levantamento sobre o retrospecto do Renato como técnico do Flamengo e como era o Flamengo com e sem Arrascaeta. Porque o Renato, quando assume, o Flamengo começa a distribuir goleadas. Aqui em São Paulo, então, passou o rodo. Né? Ganhou do Palmeiras de 3-1, ganhou isso aqui em São Paulo. Ganhou do Santos da Vila de 4-0, passou fácil pelo Corinthians, passou fácil pelo São Paulo. Todo mundo apanhou à vontade aí do Flamengo. E o Renato, depois, entra naquele período em que o Flamengo começou a derrapar. E aí, você pega aqueles jogos em que o Flamengo não venceu, de 10 jogos que o Flamengo não venceu sob o comando do Renato, no Brasileiro de 2021, em 9 o Arrascaeta ficou fora. Ele teve aquela contusão, só voltou no jogo contra o Palmeiras, na final da Libertadores. Era colocado como dúvida. Exatamente. Muita gente que aí ele tinha entrado acho que um pouquinho no jogo anterior contra o Grêmio, naquele dia, o dia lá que o Flamengo jogou com o time reserva e tal, que o Vitinho fez 2 gols e tal. Então, o Renato dirigiu um Flamengo que no Campeonato Brasileiro jogou 26 vezes, ganhou 16. Dessas 16, em 12, o Flamengo ganhou por diferença de 2 gols ou mais, só que dos 10 que não ganhou, o Arrascaeta não jogou em 9. Então, para mim, ali ficava flagrante a diferença de rendimento. Como é muito flagrante a diferença de rendimento agora. Esse período, nesse começo de ano, para mim, essa instabilidade do Flamengo, além dos problemas com o Vitor Pereira e tal, assim, alguma instabilidade defensiva, aliás, muita instabilidade defensiva, mas o Arrascaeta faz muita falta. E é aí que vai pegar essa coisa que você falou de ficou 45 minutos a mais e não criou nenhuma chance. É isso aí, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!